Esta é uma obra autoral com inspirações em diversas obras que li ou assisti. É uma história pesada e cheia de drama, então recomendo que repense antes de continuar. Caso queira ler, deixarei na descrição do vídeo um link onde você encontrará o texto escrito. As imagens do vídeo são meramente ilustrativas. Caminhos. Capítulo 10. A Caverna da Morte. Akon seguia para o oeste, onde apenas uma grande cidade, Sagon, dominava a paisagem, cercada por vilarejos espalhados entre vastas planícies e montanhas escarpadas. O caminho era longo e árduo, pontuado por estradas de terra que serpenteavam entre campos e florestas escuras, onde o silêncio da noite sempre trazia consigo uma ameaça invisível. Durante o dia, ocasionalmente aceitava caronas rápidas em carroças de viajantes e mercadores, mas evitava longas interações. Aproveitava esses momentos para meditar, buscando manter o controle sobre a fera adormecida dentro de si, uma presença constante que espreitava as sombras de sua mente. O combate contra as criaturas da noite era incessante, tornando-se um ritual sangrento que repetia a cada anoitecer. Entretanto, nenhuma das aberrações encontradas superava a serpente de 3 cabeças que enfrentara nas proximidades de Oster. Nos momentos raros de descanso, sentava-se sob a luz das estrelas e segurava o colar de Isabel entre os dedos. O toque frio do metal despertava lembranças da sacerdotisa e do breve instante em que suas vidas se cruzaram. Havia um sentimento ali, algo que ele não compreendia completamente, mas que crescia silencioso dentro de si. Ao longo da jornada, atravessou pequenos vilarejos, cada um com sua rotina tranquila e seu próprio ciclo de dificuldades. A vida rural parecia distante dos horrores que ele enfrentava, uma ilusão de paz que, por um breve momento, quase o fazia esquecer a escuridão que carregava. Foi no terceiro vilarejo que encontrou uma cena que o fez parar. Um idoso de cabelos brancos, vestido com trajes simples e surrados pelo tempo, estava no centro da praça, suplicando ajuda aos guardas locais. Sua voz era embargada pelo desespero enquanto implorava para que encontrassem seu neto, uma criança que havia se aventurado nas montanhas próximas e não retornara. Os guardas, entediados e insensíveis, sequer se davam ao trabalho de responder com mais do que gestos de descaso. Para eles, desaparecimentos eram comuns naquela região e, por isso, não valiam o esforço de uma busca. Akon permaneceu à distância, observando. A imagem daquele homem implorando trouxe à tona memórias do passado, e as palavras de seu pai ecoaram em sua mente, sempre ajudar aqueles que precisavam. Ele então se aproximou do ancião, ouvindo atentamente cada detalhe sobre o desaparecimento do menino. No fim, sem hesitar, comprometeu-se a partir para as montanhas e trazer a criança de volta, caso ainda houvesse esperança. A realidade cruel daqueles vilarejos era clara. Muitas crianças e jovens desapareciam, levados por forças que a maioria das pessoas preferia ignorar. O destino deles raramente era conhecido, mas quase nunca retornavam. Para os guardas, era apenas mais um caso perdido. Para Akon, era uma promessa a ser cumprida. Akon desviou de seu caminho e seguiu em direção às montanhas. A paisagem ao seu redor mudava conforme avançava. Os campos abertos e as trilhas de terra batida davam lugar a elevações rochosas, onde árvores retorcidas se agarravam ao solo pedregoso. A brisa da tarde soprava fria, carregando o cheiro úmido das alturas. A subida foi mais fácil do que esperava, pois uma trilha rudimentar se estendia serpenteando pelo terreno íngreme, como se guiada pelos passos de aventureiros anteriores. A noite caiu lentamente, tingindo o céu de tons púrpura e laranja antes de ceder completamente ao manto escuro da escuridão. O último feixe de luz do sol desapareceu no horizonte, e a única iluminação disponível passou a ser a fraca chama tremulante da lanterna a óleo que Akon carregava. O silêncio da noite era cortado apenas pelo som de seus próprios passos e pelo vento assobiando entre as rochas. Com o passar do tempo, um odor pútrido e desagradável começou a impregnar o ar. Akon reconheceu de imediato o cheiro inconfundível das criaturas da noite. Seus sentidos se aguçaram, e logo seus olhos captaram o movimento sinuoso à sua frente. Criaturas aracnídeas, do tamanho de grandes cães, surgiram das sombras. Elas farejaram o aroma da carne e investiram contra ele com ferocidade. Akon se esquivou e, com golpes precisos, eliminou as 2 primeiras com facilidade. Uma terceira, no entanto, recuou ao invés de atacá-lo, fugindo em disparada pela trilha. Akon a seguiu. Seus instintos alertavam para uma possível emboscada. A perseguição o levou até a entrada de uma caverna. O odor fétido que emanava dali era insuportável, uma mistura de carne putrefata e umidade estagnada. Akon sabia que era um convite para uma armadilha, mas não tinha escolha. Se quisesse eliminar as criaturas, precisaria entrar.
Ao adentrar os túneis escuros, a luz da lanterna revelou paredes recobertas por grossas camadas de teia de aranha, algumas delas ainda pulsantes, indicando que haviam sido tecidas recentemente. O chão estava repleto de ossos quebradiços e restos de corpos semi-devorados. O cheiro nauseante só aumentava conforme ele avançava, seus passos ecoando pelas paredes irregulares da caverna. À medida que se aprofundava, os olhos brilhantes das criaturas começaram a surgir nas sombras, refletindo a fraca luz da lanterna. Elas eram semelhantes às que enfrentara antes, porém mais numerosas. A cada ataque, Akon desferia cortes certeiros, eliminando-as sem dificuldades. No entanto, o ambiente claustrofóbico e a quantidade crescente de inimigos tornavam a tarefa árdua. Finalmente, ele chegou a uma área mais ampla, onde a escuridão parecia engolir tudo ao redor. A iluminação da lanterna revelou o movimento hesitante das criaturas, que se afastavam da luz, refugiando-se nos cantos escuros. O silêncio foi quebrado por um sussurro gélido e inumano que ecoou ao seu redor, carregado de malícia. Uma presença maior se fazia sentir. A voz dizia que nunca viu um alimento adentrar em seus domínios com tamanha boa vontade. Do teto da caverna, emergiu uma aranha colossal. Sem hesitação, a criatura lançou jatos de teia espessa contra Akon, que conseguiu evitar algumas, mas acabou parcialmente imobilizado. Com esforço, cortou as teias e se livrou da armadilha momentânea. Sabendo que precisava de mais iluminação, Akon derramou óleo ao seu redor e ateou fogo, criando um círculo de chamas que iluminou toda a área. As criaturas menores recuaram para as sombras, temendo o fogo, mas a aranha gigante era astuta. Em resposta, usou suas patas para arremessar lama e detritos contra as chamas, tentando apagá-las. Quando finalmente conseguiu abrir uma brecha, investiu ferozmente contra Akon. Foi então que ele percebeu algo aterrorizante. A cabeça da aranha, oculta pela penumbra, não era completamente bestial. Tinha traços humanos, como se algum ser infeliz tivesse sido fundido à criatura. Os olhos carregavam uma inteligência cruel, e um sibilo macabro escapou de seus lábios deformados. A luta se intensificou. Akon mirava nos pontos vulneráveis da criatura, golpeando suas pernas e tentando manter distância da cauda fina, que se movia como um chicote, tentando injetar veneno em seu corpo. O terreno irregular e a iluminação oscilante tornavam o combate ainda mais difícil. O fogo que criara começou a se extinguir conforme o óleo era consumido, permitindo que as criaturas menores se aproximassem novamente. Lutar contra uma já era desafiador. Com mais delas se juntando ao ataque, a situação se tornou caótica. Em um momento de descuido, Akon foi atingido por um golpe certeiro. Seu corpo perdeu as forças, e antes que pudesse reagir, uma chuva de teias começou a envolvê-lo. O desespero tomou sua mente, e logo tudo se apagou. O que veio a seguir foi um despertar sombrio. A criatura adormecida dentro de Akon despertou. As teias que o prendiam foram rasgadas com violência, e a luz bruxuleante revelou sua figura transformada. Seus olhos brilhavam com uma ferocidade sanguinária que fez até mesmo as criaturas hesitarem. A aranha gigante, percebendo o perigo, ordenou um ataque em massa. Com lâminas de obsidiana em mãos, Akon avançou contra as hordas, seus movimentos precisos e impiedosos. Qualquer aranha que ousasse se aproximar era imediatamente dilacerada. O chão da caverna se tingiu de um líquido negro e viscoso conforme os corpos das criaturas caíam um a um. A aranha gigante, vendo sua legião ser dizimada, tentou uma última investida desesperada. Mas num único instante, teve todas as suas patas decepadas. Seu corpo tombou no chão, incapaz de se mover. Ela agonizou em desespero até que Akon, dominado pelo instinto assassino, a silenciou para sempre, cravando suas espadas profundamente em seu corpo. As criaturas restantes tentaram fugir, mas não tiveram escapatória. Akon as perseguiu até que nada mais restasse além de corpos espalhados pela caverna. A batalha durou a noite inteira. Quando o sol finalmente surgiu, Akon despertou com sua consciência restaurada. Ele pouco compreendia o que havia acontecido, mas acreditava que novamente perdeu o controle de seu corpo para a criatura dentro de si. Seu corpo estava exausto, mas a missão ainda não havia sido concluída. Vasculhando os túneis, encontrou um pequeno corpo envolto em teias. Ao retirar os fios pegajosos, deparou-se com um menino desaparecido. Sua pele estava fria e sem vida. Nenhuma salvação havia restado para ele. Carregando o corpo da criança nos braços, Akon retornou ao vilarejo. O velho avô, ao ver a cena, caiu de joelhos em desespero. Lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. O peso da realidade esmagou seu espírito. Akon não permaneceu ali por mais tempo. Sem dizer nada, virou-se e partiu em direção a Sagon.
Pelo menos, essa parada serviu para livrar a região de uma grande ameaça.